Olá pessoal, aqui é o Diego Denil e hoje vou trazer algumas novidades da renderização do Rhino 06. Olá pessoal, aqui é o Diego Denil e hoje eu vou trazer novamente uma novidade do Rhino 6, dessa vez falando mais sobre a parte de renderização, algumas alterações que foram acrescentadas na viewport e métodos de visualização. Então começando, eu peguei uma cena do Rhino 5, que ela estava pronta atualmente. Eu tenho aqui configurado já para render, mas eu não tenho a minha projeção da forma que eu gostaria. Então vou vir aqui na árvore de rendering e antes de começar a configurar tudo, eu simplesmente vou resetar aqui para os defaults. Vou dar um sim aqui e ele vai alterar essa minha cena. Então eu vou selecionar essas duas luzes e vou desligá-las e assim eu vou ter aqui somente essa pré-configuração. Então eu maximizei minha viewport. Inicialmente ele cria uma projeção aqui parecida com Ambient Occlusion no objeto, então você consegue ter essas arestas muito mais definidas do seu objeto, né? E ele já fica com um aspecto bem mais interessante. Você pode utilizar o método Shade, no caso aqui é uma mesh, né, que ele foi exportado. Vou voltar aqui no render e eu posso configurar aqui nessa aba algumas opções. Eu tenho, por exemplo, resolução, qual que é a viewport, qualidade para o render, eu vou colocar aqui qualidade boa. O backdrop é esse fundo. No caso aqui está setado para fundo branco, eu posso alterar esse fundo. Ele não vai influenciar automaticamente aqui nesse objeto porque ele não tem reflexo. Pode ser um fundo gradiente ou um 360 que vai utilizar uma imagem ou um papel de parede. Aqui ele já tem por padrão esse que chama Studio, que ele tem duas luzes lá grandes que ficam interessantes para o reflexo. Tem configuração aqui de iluminação, eu estou usando aqui no caso o Skylight. Sem o Skylight ele volta para esse tipo de configuração. Posso habilitar um sol ou não e configurá-lo aqui. Clicando aqui em Sun, eu tenho algumas opções aqui do intensidade, por exemplo, vou colocar 0.2. Posso deixar desabilitado porque eu só preciso desse ambiente occlusion das minhas sombras básicas. Tem algumas opções aqui, ó, ele vai, por exemplo, renderizar curvas ou as linhas, né, de wireframe. Ele está trabalhando com gama 2.2, que já é bem interessante. Os objetos vão ficar um pouco mais claros, mas fica mais fácil de controlar. E agora trazendo aqui para a aba Materials, eu posso, por exemplo, aqui criar um novo material. Vou pegar aqui um metal ou um paint. Posso definir um nome, tipo do material. Ele vai adicionar algumas propriedades diferentes de uma para outra, basicamente com o Rhino 5. Então vou selecionar aqui um color novo para testar nesse meu objeto. Já vou aplicar aqui nele e assim eu já vejo o resultado. Então o que acontece? Ele vai aplicar aqui o mesmo Ambient Occlusion nesse objeto, mas ele vai considerar o reflexo que está acontecendo nessa minha cena. Então eu já consigo ter uma prévia de como que tudo está ficando. Esse aqui é um método bem rápido de renderização, é parecido com o método de engine de jogos, então ele não vai ficar tão preciso na questão de reflexo entre o próprio objeto, pelo menos aqui na viewport. Então essa é a configuração básica, eu poderia colocar um metal, por exemplo, e eu vou ter uma opção aqui, se esse metal é polido ou não, né? Que é tipo um roughness desse material. Ele vai ser menos ou mais polido, mesma coisa para esse meu material de plástico. Ele pode ser mais ou menos polido, então ele vai ficar um pouco mais fosco. Vou só rotacionar aqui e assim eu já faço um teste de render. Finalizando, eu posso voltar aqui na aba de rendering, para configurar a resolução para boa qualidade. Eu clico render e espero ele fazer a renderização. Eu finalizei aqui o render, eu tive que diminuir um pouco o tamanho da resolução, porque ele demora bastante para renderizar. Eu consigo ver aqui que foram 16 minutos. O render está bem melhor do que o anterior, ele consegue fazer um ambiente occlusion aqui bem interessante, que deixa bem detalhado e o material fica bonito também, como um todo, né? Ele fica muito mais realista do que a versão anterior. Mas só de curiosidade eu fiz um render aqui no V-Ray, basicamente na mesma resolução, e eu consegui fazer esse render aqui em pouco tempo. Então eu vou adicionar aqui o render time,
Então aqui, por exemplo, eu fiz em 2 minutos e 26 no V-Ray. Qualidade muito próxima, eu poderia deixar bem melhor também se eu configurasse, mas eu fiz só de teste. Então assim, o renderizador melhorou bastante, mas tem que melhorar muito a questão do tempo, né? Ele demora muito e a máquina fica inutilizável, diferente do V-Ray, que a prioridade é um pouco diferente, né? Apesar de que eu consigo controlar aqui também. Então os materiais estão mais interessantes. Eu tenho uma opção aqui ainda dentro do metal, ou por exemplo, eu vou criar um material aqui como custom, que ele vai mostrar todas as funções do material. Tem aquela questão que eu comentei, refletividade, se ele vai ter roughness ou não, né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma opção de Fresnel Reflection, que deixa o material mais realista também, se eu for utilizar esse tipo de reflexo. O Fresnel é o que se utiliza em materiais realistas. Tem aqui de Self Illumination, né, que é para fazer LEDs ou luzes, simulação desse tipo de efeito. E aqui, se eu for utilizar o tipo de polimento do Fresnel, se ele vai estar mais polido ou menos polido, assim como a transparência também. Então, algumas opções a mais aqui nos materiais para rendering no Rhino 6. E uma outra coisa interessante, como eu falei, a viewport aqui de rendering está bem mais interessante, né, para trabalhar com objeto. Eu vou ter ainda aqui a opção de Ray Trace. Eu vou diminuir a viewport para ele renderizar mais rápido. Então ele já vai me dar uma prévia de como que fica na cena esse material. Então ele é um renderizador em tempo real. Assim como o V-Ray e outros renderizadores possuem, ele também agora tem incluso essa opção de Ray Trace. Eu posso travar aqui o renderizador, posso pausar a renderização, eu posso trabalhar no objeto e depois liberar aqui, ó. Então esse renderizador Ray Trace ele vai facilitar principalmente na questão de conferir a iluminação, né? Se eu pausar o render aqui, ó, eu consigo travar ele pausado e eu altero o objeto. Depois, se eu quiser, eu volto e mantenho o play. Então travo, altero e depois eu volto para renderização. O Ray Trace nesse tipo de real time ele é bem interessante para se trabalhar com teste de reflexo e saber exatamente como que está funcionando a cena. Se você está com uma luz muito forte, né, que no caso essa é uma luz que não alterou muito, então a única propriedade que eu tenho dela vai ser a intensidade aqui, ó, que eu posso aumentar ou diminuir. Então aqui no Ray Trace eu já consigo ver como que isso vai se refletir durante o rendering. Então essas são as opções básicas que vieram com o Rhino 6. Uma importante que é o Ray Trace direto na viewport, alguns materiais e funções novas nos materiais aqui. A biblioteca e as outras opções são exatamente como no Rhino 5. Se você tem dúvidas de como utilizar o programa, clica no link na descrição que vai ter o curso completo de Rhinoceros. Novas atualizações vão ser adicionadas para quem já possui o Rhino 5, então você pode conferir isso diretamente na página da 3D1, para quem já tem acesso ao curso. Se inscreva no canal para receber novas notificações dessa série Rhino 5 com novidades e outros projetos. Um grande abraço e até a próxima. Se você quer aprender Rhinoceros de forma completa, do básico ao avançado, não deixe de conferir o curso da 3D1.